Bom dia a todos. Bom dia a todos aqueles que também nos acompanham pela internet. E mais uma vez nós nos encontramos para podermos estudar mais uma página do nosso enriquecimento espiritual. Essa é a verdade, não é? Porque, embora nós estudemos vários livros, o básico para nós sempre é o Evangelho, que nos traz a reforma íntima, e muitas vezes, como nós temos dúvidas em relação a como atingir esse objetivo, nós estudamos para saber o que fazer. E é por isso que nós estamos aqui, para podermos ouvir uma palestra, para podermos ter uma diretriz para o nosso dia a dia, não é? A Casa do Caminho Santana oferece trabalhos de reuniões públicas quase que diariamente, né? Exceto as sextas-feiras, que nós temos um atendimento diferenciado, onde as palestras são para dependentes químicos e familiares. Os outros dias todos, nós temos as reuniões públicas com passes, né, e precedidos do plantão de atendimento. E aos domingos nós temos também a evangelização infantil. No nosso quadro de avisos, ali na varanda, estão todos os nossos horários, né? E nós agradecemos imensamente também a todos aqueles que colaboram conosco para a nossa cesta básica do nosso trabalho assistencial. E lembrando que a partir de fevereiro iniciam as nossas aulas do curso de doutrina espírita. É só passar pelo atendimento fraterno para fazer a inscrição, aqueles que desejam ingressar no primeiro ano. O primeiro ano é às quartas-feiras, às 20 horas, né? E para quem já está na escola, que vai seguir para o segundo, para o terceiro ano, as aulas também iniciarão no mês que vem. Bom, então vamos procurando aquela comunhão com Deus, nosso Pai, onde nós vamos cerrando os nossos olhos físicos, termos em mente a figura de Jesus, nosso Mestre, aquele que através de todos os seus passos nos dá a direção para que possamos viver e conviver melhor, chegando até Deus, nosso Pai. Como eternos pedintes que somos, nós vamos pedir que nossas mentes permaneçam aclaradas para assimilarmos o aprendizado desta manhã. E já vamos agradecendo tudo aquilo que pudermos aprender. Que possamos ter o raciocínio claro para colocarmos em prática. Que os nossos amigos da espiritualidade que aqui se encontram possam, nesta manhã de domingo, nos abençoar, para que possamos sentir o alívio, o colo e o abraço fraterno de todos eles. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos iniciando a nossa reunião, contando hoje com o Luiz Henrique, que vai fazer para nós a palestra do Livro da Esperança, né, Luiz? Tais quais somos. Tá bom, seja feliz. Sei lá. Bom dia a todos. Que manhã bonita essa, não é? Esse sol, esse dia bonito, nós já acordamos mais dispostos, mais animados. Os nossos amigos também que nos assistem pela internet, bom dia. E é sempre bom nós estarmos aqui, não é mesmo? Nós reservarmos um tempo das nossas vidas para cuidarmos do nosso espírito, para buscarmos uma compreensão das nossas vidas, porque realmente, vejamos, num dia bonito deste, nós podíamos estar lá em casa com a nossa família, ir para o parque, não é? Estarmos com os amigos, mas decidirmos vir aqui. E por quê? Porque realmente nós já nos conscientizamos da importância de também cuidarmos do nosso espírito. Claro, vamos ter o momento do lazer, assim como temos o momento do trabalho, do estudo, dessas questões do nosso mundo material, mas nós já nos conscientizamos de que a vida é mais do que isso, não é? Há um sentido maior
para as nossas vidas. E vindo aqui, realmente, nós vamos aprendendo a respeito dessas lições do Evangelho, das lições que esses espíritos superiores, esses mentores nos trazem, que muitas vezes, quando nós lemos o texto, nós até pensamos, nossa, que responsabilidade, porque nós vamos ter que falar algo que eles, Emmanuel, aqui, por exemplo, conseguiu resumir em poucas linhas, não é? Cada palavra é importante aqui. Então, se bastaria nós lermos aqui o trecho, que nós já íamos, nós estarmos satisfeitos. Mas, realmente, é sempre bom trazermos algumas reflexões, ampliarmos um pouco mais, aprofundarmos. E, é claro, não é? Todos nós aqui somos aprendizes. Ninguém sabe mais do que o outro. Alguns já caminharam um pouco mais. Mas, na verdade, nós sempre aprendemos uns com os outros. Essa é a lei de sociedade, até uma lei divina, não é? Da importância de nós vivermos em sociedade, porque nós aprendemos, trocamos experiências uns com os outros, sempre tem alguém que vai nos ensinar algo, nós podemos ensinar algo para alguém, e aí que está a riqueza da vida, não é? Nós crescermos, aprendermos uns com os outros. E nada melhor do que recebermos essas lições do Emmanuel, que tanto tem a nos ensinar. E aqui, então, o tema de hoje, como a Raquel falou, Tais Quais Somos, que foi tirado do Livro da Esperança, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Claro, todas as lições, não é, são sempre importantes aqui, nós vamos perceber. Todos os domingos, cada lição, de alguma forma, vai calar fundo dos nossos corações. De alguma forma, ela vai nos trazer aquele aprendizado que pode ser que hoje nós não vamos utilizar, mas amanhã nós vamos precisar. Vai chegar um dia que nós vamos nos lembrar das palavras que nós ouvimos aqui, daquilo que nós aprendemos. E hoje nós temos aqui 2 trechos que Emmanuel comenta. O primeiro é uma passagem de Mateus, o capítulo 7, versículo 21, em que Jesus nos diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o outro é um trecho do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 16, reconhece o cristão pelas suas obras. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. E aí Emmanuel vai comentar, logo nós vamos citar aqui alguns trechos. Mas, antes, lembrando aqui, já essas 2 passagens que o Emmanuel nos traz, vejamos que quando nós chegamos aqui ao Centro Espírita, na verdade ninguém pergunta, qual que é a sua religião, que igreja você frequenta. Para nós pouco importa, não é? Todos são bem recebidos, são bem acolhidos. Algumas vezes se faz a pergunta apenas para efeitos de estatística, mas as portas estão abertas para todos. Não é? Até porque nós estamos aqui falando do Evangelho, estamos falando de Jesus, então nós acolhemos com muito carinho, respeitamos também, não é mesmo? Todas as religiões. Mas nós sabemos que na nossa humanidade, principalmente aqui na nossa sociedade, muitos se dizem cristãos, não é mesmo? Seja uma vertente ou outra, um ramo ou outro aí de uma religião, mas a grande maioria se diz cristão. Se nós perguntarmos e fizermos uma enquete, provavelmente mais do que 80%, 90%, talvez uma grande quantidade vai se dizer cristão. Mas, como diz aqui, esses trechos que nós lemos, será que é suficiente nós nos dizermos cristãos? Será que basta nós dizermos que nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos em Jesus? Certamente que não, não é mesmo? Jesus mesmo já nos disse aqui, e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, então o que é necessário? Além de nós dizermos que somos cristãos, o que mais precisamos? E aí o próprio item aqui do capítulo 2 do Espiritismo, que nós comentamos, já nos dá a resposta, não é? Quando ele diz o próprio título. Alguém se lembra? Eu citei aqui. O item 16.
Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Acho que eu estou falando muito aqui, né? Então, vejamos, é exatamente isso, já está a resposta. Não é? Reconhece o cristão pelas suas obras. Não basta nos dizermos cristãos, mas precisamos também realizar obras. Ora, e que obras são essas que Deus e Jesus esperam de nós? Quais são estas obras? Então, a respeito disso, vamos nos lembrar do nosso Mestre Jesus, não é? Ele é o grande exemplo das nossas vidas, no nosso dia a dia. Sempre que tivermos em dúvida sobre algo a realizar, a fazer, vamos nos lembrar do exemplo do Mestre Jesus, vamos perguntar a Ele. De alguma forma, na nossa consciência, nós vamos encontrar a resposta. Então, na verdade, vejamos o exemplo do Mestre Jesus. Ele que esteve no meio de todos, ricos, pobres, mulheres, homens, mesmo até aqueles que não eram bem vistos pela sociedade, não é? Por exemplo, mesmo os doentes, não é? Ele esteve junto aos doentes, esteve junto às prostitutas, enfim, junto a todas as pessoas, sempre ajudando, sempre consolando, curando as dores físicas e as dores da alma. Então ele nunca falava, não, esse tipo de pessoa eu não vou estar no meio, eu não vou ajudar. Eu só ajudo aquele determinado grupo social. Não. Ele realmente esteve aberto a todos. Não é? Esteve no meio de todos. Então vejamos que ele realmente é esse nosso grande exemplo. É claro que ao longo da nossa existência nós temos aí os nossos desafios a seguir, não é mesmo? Mas nós vamos encontrar, certamente, na doutrina do Cristo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que depois o Espiritismo, esse cristianismo redivivo, as lições para bem seguirmos as nossas vidas. Uma árvore, por exemplo, ela será reconhecida pelos seus bons frutos, os bons frutos que ela dá. Olha, essa árvore realmente é muito boa, né? As pessoas cuidam, cultivam. Já aquela árvore que não dá bons frutos, ela é cortada, ela é eliminada. Não é? Então, quais são estes bons frutos, não é, que nós devemos dar? E nós sabemos que até uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação, não é mesmo? Então o Espiritismo vai sempre trazer a importância da caridade em nossas vidas. Claro que também não é só darmos algo material, darmos dinheiro, darmos um alimento ou uma roupa, não é isso. É muito mais do que isso, não é? É darmos uma palavra de conforto, é darmos o nosso tempo em favor do nosso próximo, é tratarmos bem aquele que convive conosco. Tudo isso também acaba sendo uma forma de caridade. E Emmanuel nos lembra que muitas vezes nós damos algumas desculpas aí no nosso dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas falam, olha, na verdade, se eu tivesse mais saúde, eu poderia ajudar mais, poderia fazer mais. Mas quantas vezes nós não vemos aqueles espíritos que estão reencarnados, que até têm problemas mais graves que os nossos, sérios problemas de saúde, e que são abnegados, não é? Que ajudam o seu próximo, que estão sempre disponíveis. O próprio Chico Xavier, não é? Quantas limitações e dores que ele não tinha, as dificuldades com a vista, e ele foi incansável, não é? Ele continuou sempre na sua luta, na sua trajetória, não é? Ele não desanimou, não é? Ele deu o seu exemplo. Vejam quantos exemplos nós não podemos tirar da nossa própria sociedade, do nosso dia a dia. Alguém aqui já ouviu falar do Jerônimo Mendonça Ribeiro? Já? Então, o Jerônimo, ele nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais, em 1939. Ele viveu por volta de 50 anos. Não é?
E ele, na verdade, era um grande palestrante também, espírita, um grande trabalhador da seara do Mestre Jesus. Mas tinha uma particularidade, e que nós então admiramos muito. Ele, já na sua adolescência, começou a desenvolver, a apresentar os sintomas da artrite reumatoide. Alguém também já ouviu falar? Que é aquela doença autoimune, não é? Que vai atingindo todas as nossas articulações, e é algo muito sério. Não é? Muitas vezes a pessoa não consegue, não é mesmo, nem mesmo se movimentar. Né? Isso pode acarretar sérios problemas. E no caso dele, começou então a se manifestar já na adolescência. E foi se agravando cada vez mais, não é? Até ele vir a perder a visão também. Não é? E ele, né, sempre também um espírita, sempre lia as obras espíritas, não é? Depois também os amigos, os parentes liam para ele as obras espíritas. Ele chegou a escrever também muitas obras, não é mesmo? E ele sempre dava essas palestras, consolando, animando a todos na cama. Olha que coisa, não é mesmo? Na cama, sem conseguir se mexer. E aí conta-se que certa vez apareceu um senhor que estava muito desesperado, passando por uma aflição muito grande, porque ele tinha uma fazenda e ele foi vítima de um golpe, não é? De uma compra aí fraudulenta. A pessoa acabou não pagando, ele perdeu essa fazenda. E a esposa, os filhos acabavam cobrando, que ele se viu numa situação muito difícil, devendo para todos, sem dinheiro. E quando ele já pensava em dar cabo da sua vida, então um amigo falou: olha, calma, procure o Jerônimo, converse com ele, e você vai ver como você vai se sentir melhor. Então ele foi até o Jerônimo, comentou da sua situação, e ele falou: meu amigo, realmente isso que você está passando é algo muito difícil. Nós entendemos a sua dor, a sua dificuldade, a sua aflição. Mas vejamos, se essa pessoa que fez essa compra fraudulenta aparecesse na sua frente e lhe fizesse uma proposta: você troca a sua fazenda, você troca um olho seu pela fazenda? Aí ele falou assim: não, que absurdo, eu jamais faria isso. Então ele disse: e se ele então falasse: então você troca um braço seu ou uma perna pela fazenda? Ele falou assim: não, jamais faria isso, imagina. Então ele falou: está vendo? Você não é nenhum miserável, nenhum pobre, nenhum infeliz. Mas na verdade você é um arquimilionário das bênçãos de Deus. Então esse homem passou a ver a sua situação de uma outra forma. Ele voltou para sua casa com mais esperança, com mais alegria no coração, não é? Determinado a seguir a sua vida, a se recompor, a se refazer. Inclusive depois ele se tornou também um trabalhador da seara do Mestre Jesus, sempre ia visitar o Jerônimo. Aí certa vez até um repórter perguntou para ele o que era a felicidade para ele. Então ele disse: olha, meu caro, a felicidade para mim seria eu poder me virar. Porque há tantos anos eu estou aqui preso nessa cama, se eu conseguisse me virar pelo menos, já seria a maior felicidade para mim. E vejamos que às vezes nós que temos aí a nossa saúde, não é? Que estamos aqui, conseguimos andar, vir caminhando, reclamamos às vezes tanto, não é? E achamos que a felicidade é algo tão inalcançável, de repente colocamos tantas barreiras, tantos obstáculos, ou imaginamos algo tão grandioso, não é? Tão distante. Para que tudo isso? Se muitas vezes nós, olhando ao nosso redor, vendo a nossa saúde, vendo ali a nossa família, quem está ao nosso redor, os nossos amigos, nós vamos perceber que na verdade nós também somos estes arquimilionários das bênçãos de Deus. Sobretudo quando nós vamos ajudar o nosso próximo, não é? Aquelas atividades assistenciais, que aliás é muito importante também, até por isso, além da caridade, de nós percebermos o quanto a dor do outro é grave,
não é mesmo? Quanto àqueles que não têm nada, que passam por uma situação tão aflitiva, não é mesmo? Que muitas vezes estão ali disputando, por exemplo, aquelas roupas que as pessoas já nem querem mais. Estão se desfazendo, não é nem porque era algo que ela realmente gostava, era porque era algo que estava sobrando, que ela não queria mais. E as pessoas ali brigando, né, para disputar ali aquela roupa. E às vezes nós reclamamos tanto. Não é? Então, de qualquer forma, é sempre bom nós vermos estes exemplos para valorizarmos a nossa vida, aquilo que está ao nosso redor. Então, muitas vezes também, como Emmanuel coloca, nós reclamamos da nossa família, daqueles que estão ali ao nosso lado, aqueles parentes difíceis, reclamamos do nosso emprego, reclamamos do nosso chefe, dos nossos colegas, do nosso salário, da nossa função. Reclamamos, às vezes, até dos nossos amigos. Não é? Mas, na verdade, nós sabemos que a justiça divina ela é perfeita. Não é? E aqui nós nos conscientizamos de que, na verdade, nós estamos no lugar certo. Realmente é aquele lugar em que nós devemos estar para melhor cumprirmos com a nossa função, com o nosso objetivo que viemos aqui na Terra para cumprir. Não é mesmo? Então, é até interessante, nós vemos às vezes aqueles programas, não é? Que nós vemos que, vamos supor, sai uma pessoa de uma família e troca, não é, para outra família, e até é interessante a gente ver, nossa, como aquela pessoa realmente não tem nada a ver com aquele grupo, não é? Totalmente deslocada, né? Então, e aí a gente percebe que realmente nós estamos no ambiente certo. Aquelas pessoas que, apesar das dificuldades ali, das brigas, dos desentendimentos, realmente nós somos, de alguma forma, todos ali afins. Né? E aí também seria até tema para um outro capítulo, está até no Evangelho segundo o Espiritismo, da questão do parentesco corporal, do parentesco espiritual, de entendermos o porquê de estarmos ali naquela família. Mas, de qualquer forma, sempre nós vamos perceber e compreender que o mais importante é o quê? É nós nos reconciliar. Nós procurarmos conviver em paz, em harmonia com aqueles que estão ao nosso redor. Não é mesmo? Então, se nós estamos ali naquela família, muitas vezes convivemos com aquele parente um pouco difícil, devemos nos perguntar no nosso interior: o que Jesus espera de nós? O que Deus espera de mim? E aí certamente que nós vamos encontrar a resposta na nossa consciência. E aí nós também vamos aprender sempre aqui no Evangelho a importância, não é mesmo? Da paciência, da tolerância, do perdão. Jesus já falou lá para Pedro, né, de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então esse realmente é o remédio, né, o antídoto para nós conseguirmos viver bem, vivermos em paz, em harmonia uns com os outros. Muitas vezes nós também reclamamos de que mas não temos dinheiro, não nos sobra o dinheiro no final do mês para ajudarmos o nosso próximo. Mas, como nós falamos aqui, para ajudarmos, para fazermos a caridade, não precisamos de dinheiro. Não é necessário. Basta nós darmos um tempo da nossa vida em favor do nosso próximo. Não é? Tratarmos melhor aí lá os nossos parentes que estão na nossa casa. Não é? Para procurarmos nos calarmos mais. Fazermos a nossa parte, mesmo que o outro não faça. Porque não é porque o outro não faz que nós não vamos fazer. Não é? Senão, como que nós vamos querer transformar o mundo, transformar a humanidade, se nós agimos da mesma maneira que o outro, do que aquele que nós criticamos, condenamos? Nós temos que fazer justamente o contrário. Não é? E por quê? Até porque, assim agindo, o outro também vai se espelhar no nosso exemplo. Ele vai falar, olha, se aquele meu parente ali está fazendo a parte dele, está se esforçando, deixa eu também procurar me modificar, também procurar fazer algo a respeito. De alguma forma, com essa nossa atitude, com esse nosso sentimento do amor, que só o amor realmente que vai conseguir transformar,
nós vamos conseguindo transformar aquele coração duro, que muitas vezes está assim, porque passa por um problema, passa por dificuldade, já passou. Então vamos procurar também sermos mais compreensivos, mais tolerantes em relação ao próximo, que passa por uma dificuldade e apenas age assim porque realmente ainda não sentiu o verdadeiro amor. Porque realmente quando nós amamos o nosso próximo, nós conseguimos nos transformar. Por pior que seja a pessoa, nada como esse sentimento do amor. Até aquele livro Libertação, alguém leu? Do André Luiz. Lá nós temos um espírito bem maldoso, o Gregório, não é? E aí quando nós lemos, nós pensamos, nossa senhora, esse aqui não vai ter jeito, né? Esse aqui não tem como. Que é aquele bem mal mesmo. E realmente, apenas através do amor, depois vamos ler o livro, não vou contar o final, mas é apenas através do amor é que realmente nós vamos perceber que aquele espírito mais endurecido vai conseguir realmente se transformar. Então só o amor, né, que transforma. É Jesus que já falava do amor ao próximo, né, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vejamos que o Evangelho sempre nos convida a fazermos luz, não é? A nos iluminarmos. E nós vamos fazendo essa luz através dessas boas obras, das boas ações em favor do nosso próximo. E nessa caminhada, sabemos que ainda não somos perfeitos. Temos aí os nossos defeitos, já erramos muito, os nossos vícios, ninguém aqui é perfeito. Todos estamos no mesmo barco, mas de qualquer forma, como diz o próprio título da palestra de hoje, tais quais somos, ou seja, vamos também nos aceitar tais quais somos, fazermos essa autoanálise. É claro que nós também não vamos achar que, porque nós, por exemplo, já estamos vindo aqui ao centro, estamos dando palestra, estamos trabalhando, então já demos um passo a mais, podemos relaxar um pouco. Não. Na verdade, não é nem nós nos sentirmos muito superiores, que na verdade nós não somos, não é? Ainda não somos, mas também não é nós nos sentirmos o último da fila, lá o lanterninha, não é? E falarmos, nossa, então não tem mais jeito, eu já errei tanto que Deus, Jesus, eles nem querem mais saber de mim. Esqueceram de mim, me abandonaram. Não é isso também, né? Porque, na verdade, apesar dos nossos defeitos, né, dessas nossas limitações, eles estão sempre nos fazendo o convite para a nossa transformação. Eles sempre estão esperando que nós possamos nos dirigir até eles. Verdade? Eles nunca desistem de nós. Nós é que às vezes acabamos nos afastando deles e aí sofremos as consequências. Tanto que o próprio título do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos não é no sentido de que, eu vou escolher esse aqui. Não. É no sentido de que são poucos aqueles que realmente resolvem seguir o Evangelho, não é? Que resolvem colocar em prática todas estas lições que nós recebemos. Então, não é nem nós, mas de qualquer forma é importante nós também exercitarmos esse auto-perdão, não é? De reconhecermos que apesar dos nossos defeitos, aquilo que já erramos, nós podemos sim recomeçar. Podemos sim buscar uma reconciliação, por exemplo, aquele parente difícil, aquela pessoa no trabalho que nós já não falamos. Vamos procurar, por mais difícil que seja algumas vezes, não é? Mas vamos procurar dar o primeiro passo em busca de uma reconciliação. Jesus já nos falava, vai, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. Então vamos aproveitar, não é, a oportunidade que nós estamos tendo ali de conviver ainda com aquela pessoa e realmente darmos o primeiro passo. Porque por mais difícil que seja, quando nós exercitamos a nossa humildade, mesmo, e muitas vezes nós então nos colocamos naquela atitude de pedirmos perdão mesmo, de buscarmos uma reconciliação, o outro também de alguma forma vai se sentir tocado. E aí muitas vezes também ele vai pedir perdão pelo que ele fez. E aí nós vamos conseguir
nos reconciliar. É claro, isso às vezes pode não acontecer. Então, mas nós tentamos, nós fizemos de tudo, mas aquele meu parente, aquele meu colega ainda continua inflexível, com aquele coração endurecido e não aceita, não perdoa. Bom, mas aí já é uma questão dele, não é verdade? Nós já fizemos a nossa parte, não é? De alguma forma quebramos aí essa ligação de ódio, de rancor, de mágoa. Agora é importante que aquela pessoa também um dia faça isso. Até porque nós sabemos que vai chegar um dia em que ela também vai despertar, né? Que ela também vai acordar. Depois de tanto sofrimento, né? Tantas dificuldades, um dia ela vai despertar. E aí, ao ouvir o Evangelho, ao se aproximar dessa doutrina maravilhosa, realmente ela vai se conscientizar da importância do perdão, da importância da reconciliação. Vamos dar tempo ao tempo. Não é? Esses espíritos superiores sempre nos falam, olha, por mais difícil que seja aquela pessoa, nós sabemos, por mais refratária que ela seja, vai chegar um momento em que ela vai despertar. Não é? Ou, de qualquer forma, nós sabemos que todos nós partiremos para a pátria espiritual um dia, e aí vai ser o momento realmente da pessoa despertar e verificar o que ela fez com a vida dela, não é? Tudo aquilo que ela podia ter feito e não fez. E aí é o momento dela também recomeçar, né? Mesmo lá na pátria espiritual, de voltar então a frequentar lá as palestras também, os cursos, fazer todo um planejamento para recomeçarmos. E aqui está essa beleza da doutrina espírita, que nos mostra sempre que nós temos uma segunda chance, não é? Não é porque erramos, porque caímos, porque também não somos perfeitos, que a nossa sorte está já decidida. Não é? Não, esse vai para a direita, esse vai para a esquerda, não tem mais jeito. Não. Olha a misericórdia de Deus, não é? Que sempre nos dá essa oportunidade de um recomeço. Isso também faz muito bem para os nossos corações, porque nós percebemos que nós estamos a caminho, né? Realmente somos esses filhos de Deus, esse Pai amoroso, misericordioso, e que sempre nos dá essa oportunidade de um recomeço. Não é por isso também que vamos cruzar os nossos braços e falar, não, então vamos deixar para uma outra vida. Não, pelo contrário. Tendo todo esse conhecimento, vamos aproveitar essa mesmo para agilizarmos, não é? Para fazermos aí as nossas lições corretamente, porque assim nós já vamos conseguir voltarmos depois no futuro, até irmos para o mundo superior, por que não? Numa condição melhor. Não é? Porque sabemos que se fizermos o bem, vamos receber o bem em troca. Então é isso, quanto mais nós procurarmos nos iluminar, mais luz nós vamos receber. Mais nós vamos viver em paz, em equilíbrio, não é? Em serenidade, em alegria. Porque será que algumas vezes nós vemos aquela pessoa que às vezes dentro de casa, um passa por tantas dificuldades, tantos sofrimentos, tantas doenças, e o outro, não que não tenha problemas, porque todos têm, mas de alguma forma ele traz aquele sorriso, ele traz aquela alegria, aquela esperança. Por quê? Por que será? Porque realmente aquela pessoa já despertou para essa realidade espiritual e sabe que, apesar das dificuldades, apesar das dores, dos problemas, nós vamos conseguir superar. E também sabemos que conforme nós vamos aí praticando bem e nos melhorando, essas dificuldades, esses obstáculos vão diminuindo, claro, não é? Porque se nós tínhamos aí os débitos de outras vidas que vão sendo pagos de alguma maneira, mas que são numa quantidade muito inferior, os débitos dessa vida, a partir do momento que nós nos modificamos, vão reduzindo cada vez mais, não é? E nós vamos vivendo assim, de uma maneira melhor, de uma maneira mais harmoniosa, mais feliz, em paz conosco mesmo e com o nosso próximo. Então, meus caros, é isso a palestra de hoje, que nós possamos então nos aceitar, não é? Tais quais somos, com as nossas limitações, com os nossos defeitos ainda a melhorar, essa pedra bruta que vai sendo lapidada, né? Mas que de alguma forma, sabendo que nós estamos a caminho, que Deus e Jesus estão sempre conosco, contam conosco, para que nós possamos fazer parte, não é? Dessa seara bendita, para que nós possamos fazer parte
desse mundo melhor que nós vamos ajudando a construir. Muita paz a todos. Beleza. E agora? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma colocação, um comentário? Não. o Luiz Falei Henrique... demais, né? Acho que demais. foi esse o problema. Não, agora eu vou lá voltar no início da sua palestra. Nós nunca sabemos tudo. Então, nós nunca falamos demais também quando o assunto se refere a aprimoramento moral. É que, às vezes, Luiz Henrique, nós ouvimos tanto, como foi o caso dessa palestra, você citou várias passagens do Evangelho, vários capítulos, e nós paramos para pensar onde é que a gente se situa, onde é que nós temos que melhorar, né? Em que capítulo desse eu me encaixo, não é mais ou menos assim que passa pela nossa cabeça? Ou em qual capítulo do Evangelho que eu tenho que me aprimorar mais? Acho que eu vou afixar mais minha atenção nesse daqui, porque acho que porque isso é comum em nós, não é? Como nós somos indivíduos, eu gostaria que você falasse um pouco isso. Como nós somos individualidades, então somos diferentes uns dos outros. Aquilo que um tem a mais, o outro tem a menos. E isso se constitui o grande, o complemento, é onde um complementa o outro. Exatamente. Gostaria que você falasse um pouco. Essa troca, né, que nós falávamos aí, que um aprende com o outro, né, dessa lei de sociedade. Realmente, né, nós citamos várias passagens aqui, mas de alguma forma tudo está interligado também. Nós temos essa divisão didática e do evangelho e tudo, mas de alguma forma tudo está interligado, não é? Todo o conhecimento. Nós temos até as matérias lá na escola, mas hoje em dia parece que até está diferente. Quando você vai aprender uma matéria, você já aprende todos os aspectos, não é? Sei lá, história, ciência, a química, isso mesmo, é interdisciplinaridade, mudou, né? Então, porque é isso, nós temos essa visão já do conjunto, não é? Porque, de certa forma, se nós formos parar para analisar, nós precisamos trabalhar tudo, não é? São vários aspectos. É claro que em algum aspecto, nós já melhoramos, não é? Em alguma situação, olha, por exemplo, a questão do perdão, não é? Nós falamos tanto no perdão. Então, certamente que todos aqui já passaram aí por situações difíceis e já conseguiram perdoar. Todos nós já passamos. Assim como também passamos por algumas que temos dificuldades. Talvez ainda não tenhamos conseguido. Estamos com dificuldade, não é? Nesse sentido. Não é? A questão da paciência. Às vezes nós temos em muitas situações. Algumas outras não. E aí? Como fazer? Então é claro que por isso que é importante sempre essas reflexões. Não é? Para aprendermos que justamente naquela situação difícil que nós não estamos conseguindo, nós lembrarmos dessas lições, não é? Lembrarmos de tudo aquilo. E principalmente, sempre, claro, nesses desafios que nós enfrentamos, cada um tem o seu, né? Se nós formos analisar aqui no nosso íntimo, cada um tem um desafio para nós fazermos as nossas preces, não é? Sempre, se estamos com essa dificuldade na nossa vida, aquele obstáculo que está mais difícil de transpor, de lembrar, de pedir para Deus, para Jesus, para os nossos mentores, que eles nos auxiliem naquela nossa dificuldade para que possamos prosseguir de uma maneira melhor. Não é mesmo? E, de qualquer forma, sempre é isso, essa troca que nós aprendemos uns com os outros. Então, quando a gente vê a lição do outro, por exemplo, a questão do perdão. Nossa, aquela pessoa que, de repente, perdeu tudo, foi tão prejudicada, teve uma situação tão difícil e conseguiu perdoar. Então, quando nós lemos as histórias e percebemos, não, por que eu também não posso fazer isso? Nós aprendemos muito também através do exemplo. É aí nessa questão que, apesar da individualidade, nós vamos cair no cumprimento da lei da igualdade. Sim. Onde nós somos todos iguais, nós temos que, apesar das diferentes dificuldades de cada um de nós, a proporção é a mesma. Exatamente. Alguém gostaria de complementar? Não, Henrique, não. Continuamos na mesma questão. É isso aí. Continuamos na mesma questão. Então, Henrique, tá bom. Obrigado pela atenção de todos.
Que todos nós possamos ter uma excelente semana com muita luz e muita paz. Graças a Deus. Nossa, eu esqueci de verificar. Se tem alguma pergunta? Não tem? Tá. Então, depois de tanto ouvirmos a respeito do Evangelho, né, de podermos ter todo o tempo que nós quisermos para refletir sobre isso, nós vamos praticando um pouco de tudo aquilo que nós podemos assimilar. Vamos então cerrando os nossos olhos novamente e junto à espiritualidade, sempre na figura de Jesus, onde chegamos até Deus nosso Pai. Nós vamos vibrando em favor de todos aqueles que precisam, que necessitam de um pouco de tranquilidade, tanto espiritual, emocional, psicologicamente, fisicamente, materialmente. Todas aquelas dores, aqueles sofrimentos que nos pegam muitas vezes desprevenidos. Assim acontece com os nossos irmãos também. Vamos então levar o que temos de melhor em nós, em sentimentos, em pensamentos. Primeiramente, nós vamos imaginando todo o nosso planeta Terra, o planeta envolto em luzes, como ele verdadeiramente o é. Mas vamos adentrando a esse planeta. Vamos atingindo cada continente separadamente. Vamos com estas vibrações amorosas, inspirando a cada líder, a cada autoridade de cada nação. Que a espiritualidade sempre atuante em cada uma destas mentes possa ser reconhecida, possa se deixar assimilar em cada ideia, em cada planejamento. Vamos também visitando os hospitais do nosso planeta. Vamos levando o lenitivo da paz, do reconforto da dor física e da dor espiritual. Vamos depositando em cada leito este pensamento amoroso. Vamos pedindo àquele irmãozinho nosso que se encontra acamado, que ele tenha a esperança, que ele saiba aguardar o dia de amanhã. Cada dia é um dia em nossa caminhada. Tudo pode acontecer. Com muita fé, com muita garra, confiança. Que esses companheiros nossos possam reconhecer que aquele momento é necessário, por algum motivo desconhecido, mas ele o é. Vamos vibrando pelas nossas casas, pelos nossos lares. Vamos levando uma luz intensa para o centro de nossa residência. E que essa luz, assim como um sol, possa irradiar a harmonia e a tranquilidade, a saúde e a paz. Que todos os que convivem conosco, que nós mesmos, possamos ser contagiados nesta imensidão da luz divina. E assim, companheiros, nós agradecemos por estarmos aqui. Nós agradecemos por mais um dia, agradecemos pelo aprendizado, por tudo aquilo que a espiritualidade nos proporciona quando vamos em busca. Que possamos também assimilar o que não buscamos, mas que com certeza está
ao nosso redor, nos envolvendo e nos acariciando tão amorosamente. Que possamos ter uma semana iluminada, contagiante no que se refere à harmonia, à alegria e à confiança. E assim, que os nossos companheiros, também internautas, possam, junto a nós, compartilhar de todo este momento que se inicia nesta semana. Que assim seja, graças a Deus. E vamos permanecendo, então, atentos em vibrações para aguardarmos o encaminhamento para o passe. Que assim seja.